noite, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Quarta-feira, melhor dia da semana para mim. Não tem comparação. Quarta-feira a gente tem o quê? Programa Vidas para Cristo, direto da TV Shalom em São José dos Campos. Estamos felizes, é uma honra, é uma alegria falar do nome de Jesus, né? Ter esse privilégio de poder acessar seu coração através da rede social. Hoje a gente está transmitindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Então, que alegria ter você aí. Eu tenho certeza que o Senhor vai acessar seu coração, vai te libertar, vai curar suas feridas, vai alcançar de alguma forma aquilo que você precisa. Porque Deus não fala do que eu quero. Deus não fala do que você quer, Ele fala do que você necessita. E quando Ele fala do que necessita, traz transformação para a nossa vida, que a palavra de Deus tem esse poder. E a gente está muito feliz. Eu estou com uma convidada muito especial aqui hoje, que é a missionária Gabriele Ferreira. Então eu vou apresentar ela aqui, ela fala rapidinho antes da gente orar. Se apresente, amada, para a turma aqui. Quem é a Gabriele? Oh, glória, paz do Senhor Jesus, da boa noite, né? Glória a Jesus. Como já foi dito, meu nome é Gabriele Ferreira, sou casada, tenho 2 filhas, né? Estou no Ministério da Palavra e eu sou grata a Deus pela oportunidade de poder servi-lo e juntamente com a minha família poder estar, né, recebendo aí a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor dentro deste tempo tão necessário. Glorifico a Deus pela oportunidade, pelo convite, e essa sou eu, a Gabriele, que às vezes fala um pouquinho, que conversa um pouquinho, mas que é animada e que tem aí seguido a Cristo dentro desse tempo aí, com a sua casa e com a sua família. Glória a Deus. E ela vai estar ministrando aqui, mas antes de tudo, nós vamos convidar, né, o nosso rei para estar conosco. Ele já está presente aqui, mas a gente vai orar, porque para que todas as barreiras sejam quebradas, para que seu coração realmente seja acessado e que o Senhor encontre em você hoje um solo fértil, um solo onde a palavra vai entrar, essa semente, e vai dar frutos, e vai gerar algo novo em você e através de você. Vamos orar então? Amém. Pai, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade de estarmos aqui nessa noite para transmitir, Senhor, aqui a Tua palavra, ministrar sobre o Teu reino. Meu Deus, para que vidas sejam impactadas, curadas, transformadas, libertas, para que o Senhor venha fazer a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Para que, meu Senhor, o Teu reino venha entrar em cada casa, em cada lar, num leito de hospital agora, talvez, meu Senhor. Aqueles que estão nos assistindo em algum momento aqui pelo hospital. Tem gente que nos ouve no trânsito, meu Senhor. Aonde tiver uma vida conectada conosco, que o Senhor possa resplandecer a sua glória, que o Senhor possa curar as feridas, que o Senhor, Pai, possa trazer a libertação, arrancar, Senhor, todas as correntes, todas as algemas e fazer o Teu querer, Pai, em nós e através de nós. Usa a Tua serva aqui, Senhor. Obrigada pela vida dela, que ela seja, Senhor, sempre esse canal de bênção. O Senhor cuide da saúde, da vida, do ministério, da família, do lar, de todas as áreas onde a sua filha colocar as mãos para fazer, onde ela colocar os seus pés, que o Senhor entregue a ela por herança, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, usa-nos para a glória do Teu nome, para que vidas sejam realmente transformadas. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Amém, oh glória. Coisa boa! Eu gosto, gente, de falar de Jesus. E agora eu gosto mais ainda de ouvir de Jesus. Então, Gabi, missionária Gabriele. Gabi, eu tô me achando amiga já. Já tô íntima. Fica à vontade, deixa Deus te usar. A gente quer ouvir a palavra. Glória a Deus. Como já disse, que prazer estar aqui, né? Este convite veio a mim e eu logo enxerguei uma oportunidade de ministrar a palavra mais uma vez. E eu sou grata a Deus. Você que está em casa nos ouvindo, né? Que está participando deste programa nessa noite. Que Deus te abençoe. Que o teu coração seja como terra arada para receber a palavra. Porque eu creio que o Senhor tem uma palavra para o teu coração. E desta noite o seu coração será preenchido pelo poder de Deus e pelo poder da sua palavra. Tá? Se você tem aí uma Bíblia, abra ela comigo, por gentileza. E acompanhe comigo este texto bíblico, a qual o Senhor colocou ao meu coração. No livro de Juízes, capítulo de número 9. Versículo de número 50. Esta foi a palavra que o Senhor deu a mim e trouxe ao meu coração para ministrar ao teu coração nesta noite.
que você possa dar atenção àquilo que Deus tem para a tua vida nesta noite, e possa recebê-lo de bom grado e reagir a esta palavra de forma positiva. Juízes, capítulo de número 9, versículo de número 50. O texto bíblico diz assim: a seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e a atacou. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Glória a Deus pela sua palavra, né? Eu estava em casa e pedi ao Senhor que me direcionasse uma palavra, e o Senhor me trouxe a palavra de Juízes, capítulo de número 9, versículo de número 50 em diante ao meu coração. Para a gente compreender como chegou a este ponto, porque nada acontece de uma hora para outra ou por acaso, né? Há um contexto, há uma história que antecede este acontecimento. Nós conhecemos muito bem a Gideão e sabemos o que Gideão enfrentou e a batalha que ele guerreou pelo povo de Israel. O povo estava há 7 anos sob pressão e opressão dos midianitas, e Deus convida Gideão para guerrear em prol do seu povo. A Bíblia conta então que Gideão vence essa batalha, vence essa guerra, e em determinado momento, já no final de tudo isso, o povo se achega a Gideão e convida Gideão para reinar sobre eles. O convite a Gideão é que Gideão se torne rei deles e os seus filhos sejam os seus sucessores no trono de Israel. Mas eu acho interessante que Gideão, ele vai ter uma atitude completamente diferente do que muitos tomariam, até porque quem não sonha se assentar a um trono ou tomar cadeiras de tão grande posição, não é verdade? E Gideão vai simplesmente negar o pedido do povo e vai dizer: não, eu não vou me assentar à cadeira de domínio ou governo de Israel, porque Israel já tem alguém que o domina e já tem alguém que o governa. Eu gosto de Gideão, pastora, porque Gideão, ele é diferenciado. Ele sabe que ele entrou na guerra, mas ainda que ele tenha desembainhado a sua espada e tenha levantado o troféu, quem venceu essa guerra tinha sido Deus, e Gideão reconhecia isso. É bom que a gente reconheça isso ainda nesse início, e eu estou feliz de poder iniciar uma mensagem como esta, desta forma, porque Gideão reconhece que ainda que ele tenha levantado um troféu, quem venceu a guerra foi Deus. E que nós possamos nesse tempo reconhecer que ainda que nós levantemos os nossos troféus e nós tenhamos entrado no campo de batalha e marchado dentro dele com a espada desembainhada, quem venceu a guerra foi Deus. Então eu não posso querer me assentar na cadeira ou estar no lugar de Deus não podendo fazer o que ele faz, né? Cristo é o centro. Paulo escreve aos Filipenses dizendo que ele tem uma esperança e uma certa ansiedade para quê? Para a eternidade. Mas Paulo fala assim: eu já não sei se morrer é melhor do que viver, porque viver significa oportunidade para Cristo. Paulo sabe que o seu viver é uma oportunidade para Cristo. Não é pelos seus méritos, não é pelo seu currículo, aliás, um currículo muito bom que o apóstolo Paulo tinha, mas é para dar a oportunidade a Cristo de ser conhecido, pregado e glorificado. Como ele escreve aos Romanos, ainda no capítulo de número 11, ele vai dizer que todas as coisas é por causa dele, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele reconhece que o centro é Cristo, que a cadeira da autoridade, da soberania é de Cristo. Eu reconheço, pastor, que essa oportunidade não é minha, essa oportunidade é de Cristo, que essa cadeira não é nossa, essa cadeira é de Cristo. As oportunidades são de que Cristo seja pregado e glorificado. Gideão reconhece isso. Ele não aceita se assentar no trono de Israel, porque ele reconhece que ainda que ele tenha vencido aparentemente esta guerra, quem verdadeiramente venceu esta guerra
foi Deus. Gideão, ele nega este trono, esta posição, e é interessante que Gideão termina esta fala, e agora a Bíblia conta que Gideão se envolve com muitas mulheres, tem uma base de 70 filhos e um filho com uma concubina, com uma escrava. O filho dessa concubina se chama Abimeleque. E que interessante compreender que os filhos das concubinas geralmente não eram contados juntos com os filhos, e dentro de uma linha de sucessão eles seriam os últimos, né? Então Gideão tem este filho chamado Abimeleque, e este homem, ele agora anseia por se assentar na cadeira que o seu pai se negou a sentar, e ele quer a posição que o seu pai se negou a ter, né? Talvez Abimeleque pode até achar mesmo Gideão um frouxo, né? Um fraco. Poxa vida, por que meu pai não assumiu aquela cadeira? Como a nossa família não estaria se meu pai tivesse aceitado a cadeira e o trono de Israel? É interessante que Abimeleque pode achar que o seu pai foi um fracassado, ou foi até mesmo um bobo por não aceitar essa posição. E agora, o que é que vai acontecer? Abimeleque vai tentar assumir esta posição. Só que dentro da sua sucessão, na sucessão de Gideão, ele seria o último exatamente por ser filho de uma concubina. Só que Abimeleque, ele traça um plano, uma estratégia, e coloca em execução. A Bíblia agora relata no capítulo de número 9 que Abimeleque vai até Siquém. A sua mãe é de lá, e geralmente os filhos das concubinas, eles eram ali parte desta família, na família da mãe. Então Abimeleque precisa de força para conseguir tomar a cadeira que o seu pai havia rejeitado. Ele precisa do quê? Ele precisa de cúmplices, e agora ele vai até Siquém em busca disso. A sua parentela de lá, ele consegue convencer os seus parentes de que ele seria a melhor opção para um reinado. E agora ele consegue esses cúmplices e junta ali as pratas que o povo oferta a ele, e ele paga alguns homens malfeitores, sanguinários, para fazer um trabalho muito sujo. O que Abimeleque está prestes a fazer é tirar da sua frente todos que têm competência de competir com ele. Meu Deus, o que Abimeleque quer fazer é tirar da sua frente todos que têm competência de competir com ele e de até mesmo ganhar esta competição. É interessante que o Senhor me traz aqui exatamente uma revelação em relação a isso. Por que o diabo nos cerca tanto? Por que o diabo tenta tanto contra a tua casa, contra a tua família e contra os teus? Porque ele conhece, ele sabe que o seu posicionamento, a sua vida firmada em Cristo, vai gerar coisas extraordinárias. E a tentativa dele não é só de te paralisar. A vontade dele é de tirar a sua vida, de matar a você, de matar os seus. Porque ele sabe que você posicionado é competente para vencer guerras, é competente para assumir posições. Nessa noite, talvez você esteja paralisado, ou talvez você esteja sob ataque do maligno, mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, crendo que há poder no nome de Jesus. Nesta noite, todo ataque, todo investimento do inferno contra a sua vida está sendo destruído e neutralizado, porque a vitória é tua e da tua família, em nome de Jesus. Acho interessante então que Abimeleque vai ali contratar alguns homens sanguinários. E o que é que Abimeleque vai fazer? Vai contratar estes homens para, junto com ele, ir até a terra do seu pai, Ofra, e lá matar os seus 70 irmãos. Ele não vai entrar em guerra com os seus irmãos. Os seus irmãos não serão mortos em batalha, porque seria justo se ele desse a oportunidade que os seus irmãos entrassem numa guerra. Só que ele não vai dar essa oportunidade aos seus irmãos. Então seus irmãos não vão ser mortos num campo de batalha ou lutando pela própria vida. Eles serão executados. Abimeleque agora vai matar os seus 70 irmãos sobre uma pedra. Seus irmãos morrem. Mas a Bíblia conta que o mais novo, Jotão, sobrevive. Eu gosto dos sobreviventes, sabe? Eu gosto dos preservados, aqueles que eram para ter morrido no ventre da mãe, mas algo milagrosamente aconteceu e ele nasceu, cresceu e está aqui para contar a história. Eu gosto de pessoas que eram para ter morrido no leito de hospital, mas o Senhor o preservou e deu uma nova oportunidade. E talvez você fale, irmã Gabriele, que bondade de Deus. Sim, mas Deus não só te preservou por conta da sua bondade, não, também pela bondade, mas além disso, para um propósito.
Jotão sobrevive e ele é preservado. Para quê, irmã Gabriele? Porque Deus colocará sobre os seus lábios uma mensagem. Uma mensagem um tanto quanto dura no seu tempo, mas necessária. E eu quero dizer a você, Deus te fez sobreviver a tudo que você sobreviveu. E você está aqui para contar a história, não só por bondade de Deus, mas por um propósito. Eu vim te convidar nessa noite a cumprir a tua missão, a cumprir o teu propósito. Se Deus te fez sobreviver ao que te fez sobreviver, é para que você viva um propósito divino, um propósito celestial. Deus tem algo para você. Por isso te preservou, por isso te manteve viva. Você sabe, a sua mente sempre relembra os livramentos que Deus te deu. Talvez você esteja angustiada dizendo: Senhor, por que eu passei por isso? Mas nessa noite mude a sua pergunta e diga: Senhor, por que eu sobrevivi a isso? Essa é a pergunta que você deveria estar fazendo. Não porque eu passei pelo que passei, mas o porquê eu sobrevivi dentro daquilo que eu atravessei, dentro daquilo que eu passei. Tendo em vista que pessoas que atravessaram a mesma coisa que você não sobreviveram, porque o Senhor te preservou. Para quê? Porque o Senhor tem um propósito na sua vida. E o Senhor te convida a cumprir o teu propósito, a cumprir a tua missão. Irmã Gabriele, mas eu estou desanimada. Irmã Gabriele, eu estou sem força. Irmã Gabriele, eu não consigo me levantar. Receba força nesta noite. Receba ânimo. E eu não libero essa palavra em meu nome, eu libero essa palavra no nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Quantos chegaram até Cristo e disseram: Senhor, o Senhor não precisa ir até a minha casa, mas libere uma palavra. E hoje daqui eu estou liberando uma palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Seja renovado, receba ânimo, receba consolo para o teu coração. A pergunta hoje não é sobre o porquê você passou, mas o porquê sobreviveu a tudo. Porque o Senhor tem um propósito para você, um propósito lindo, um futuro precioso. Receba da parte de Deus esse consolo. O Senhor te fez sobreviver para um propósito. Jotão então sobrevive. Eu acho interessante que ainda que ele ainda esteja sob ameaça, porque aquele que, o ameaçou ainda está vivo. Abimeleque está ali e ainda na sua maior força. Jotão descobre que Abimeleque vai ser coroado. E mediante a isso, Jotão não se esconde. Jotão não se... Até porque ele tem desculpas, pastora? Ele tem desculpa para dizer: eu estou sob ameaça, então é certo que eu saia de cena, que eu me esconda. Ele tem desculpas. Ele tem muitas desculpas. Só que Jotão não vai se usar das desculpas. Ele vai se encher de coragem. E agora, sob um monte, ele começa a liberar uma palavra. Ele começa a dizer em parábolas o que estava acontecendo naquele momento. Ele começa a contar uma parábola dizendo que as árvores vieram até a oliveira e disseram à oliveira: por gentileza, reine sobre nós. Mas a oliveira disse: eu vou deixar de produzir o meu óleo para governar a vocês? Não, o que eu tenho feito é extremamente importante. Vai até a figueira e diz: figueira, venha e reine sobre nós. E a figueira vai dizer: eu vou deixar de produzir os meus figos doces para governar sobre vocês? Não. Então vai até a videira e diz: videira, governe sobre nós. Essa é a parábola que Jotão está contando através daquilo que Deus havia colocado sobre os seus lábios. E a videira vai dizer: eu vou deixar de produzir o meu vinho para governar sobre vocês? A oliveira, a figueira e a videira não quiseram governar. E olha que elas tinham tudo para governar. Tinham frutos, tinham o azeite, tinham vinho, que traz cura, que traz alegria. Mas eles disseram: não vou deixar de produzir o que agrada a Deus para governar sobre vocês. Aí o que acontece? Eles vão até quem? Até o espinheiro. E dizem ao espinheiro: governem sobre nós. E o espinheiro vai dizer: venham se refugiar às minhas sombras. Mas espinheiro não produz sombra. Ele vai governar, mas vai governar sobre uma mentira. Jotão vai dizer: vocês escolheram um espinheiro como seu rei e terão que lidar com essas consequências. Quem você tem escolhido para dominar e governar a sua casa e a sua vida? Quem você tem colocado sobre o governo e o domínio da sua casa e sobre a sua vida? Porque nós vivemos as consequências das nossas escolhas. Nessa noite, você tem a escolha de ser governado pela videira verdadeira. Tem a oportunidade: irmã Gabriele, mas eu não sou capaz de produzir frutos. É aí que está. Quem é enxertado na videira produz frutos, porque a videira dá aos seus enxertos tudo o que precisa para produzir. Você tem a oportunidade hoje de se tornar uma mulher, um homem,
governado pela videira verdadeira. Eles, infelizmente, escolhem ser governados por um espinheiro. E Abimeleque é um homem que faz de tudo para conseguir o que quer. Agora ele é coroado, só que Deus vai suscitar um espírito de rebelião em Siquém. Porque ele pode assumir a posição que quiser, mas vejamos até quando ele vai conseguir sustentar a posição que ele assumiu. Porque assumir posições sem o direcionamento e sem a vontade de Deus é perigoso demais. Nós precisamos compreender que todas as posições que iremos assumir, elas precisam estar debaixo da rota e da vontade de Deus, porque isso se torna perigoso para nós. Rapidinho, eu ouvi algo hoje, vindo aqui agora no carro, eu ouvi, né, um pastor conhecido, ele estava ministrando e eu estava ouvindo ele falando que exatamente isso, que Deus permite pessoas que não estão na presença também prosperarem. Tem muita gente que não serve a Deus que está prosperando, que está ganhando milhões, que está se dando bem na vida. Mas a questão não é se vai prosperar, a questão é até quando, se vai se sustentar. Até quando isso vai continuar, né? Então, tem a ver com o que você está falando. Porque às vezes prospera, parece que está dando certo, né? Eu me lembro daquele Salmo 73, que Asaf fala, né? Que ele quase se desviou. Por quê? Porque ele olhava a prosperidade dos ímpios. Ele estava olhando o que as pessoas estavam vivendo e não serviam a Deus, mas faziam tudo errado. Aí ele fala, até que eu entrei na casa do Senhor e entendi o fim deles. Glória a Deus. Ou seja, é o que você está falando, né? Tem muita gente prosperando, muita gente se dando bem. E aí talvez você que sirva a Deus fica assim, injustiça. E se ache, né? Por que o Senhor permite? Por que se dá bem? Por que... Mas há um tempo determinado para todas as coisas. O importante não é se dar bem. O importante é que esse bem, essa prosperidade, essa coisa boa, se sustente. Em Deus tudo se sustenta, né? Quando não está no Senhor, uma hora vai cair e a queda é grande. É aquela casa edificada na areia. Ela é edificada? Está escrito lá os alicerces. A casa edificada na areia, ela foi edificada. Só que ela foi edificada sem base. Uma base que não sustenta. Então, quando vier a tribulação, o vento, a tempestade e tudo mais, que vem sobre as nossas vidas, essa casa cai e a Bíblia diz que a queda é grande. Então, tem a ver com o que você estava falando, né? É verdade. Eu até ministrei sobre isso hoje à tarde. Sobre a casa que está firmada na rocha. E é interessante a gente compreender isso. Porque é verdade. O ímpio prospera. Asaf ainda vai falar, parece que nem doente o ímpio fica, né? Só que Deus consegue fazer com que Asaf compreenda que é sobre o fim das coisas. Qual é o fim do ímpio? Eu ministrei hoje, falei sobre Lídia. Lídia, quando Paulo chega em Filipos, ela é uma mulher bem-sucedida, pastor. Ela é uma mulher extremamente bem-sucedida. Ela trabalha com púrpura, trabalha com carmesim. Ela tece tecidos. A sua matéria-prima é de alta qualidade, de alto padrão. Então a sua clientela é de quê? É de alto padrão. Só que quando Paulo chega na beirada do rio, essa mulher bem-sucedida aparentemente não está desesperada, porque senão ela teria dito, eu estou desesperada, minha alma está desesperada, porque muitas pessoas se achegam a Cristo assim. Sim. Que desespero, né, tem doença dentro da minha casa, eu não tenho dinheiro, eu estou morrendo. Mas essa mulher não chega com desespero, ela não relata desespero. Só que ela está procurando uma segurança. Por quê? Porque o homem pode conquistar tudo que ele almeja. Se ele não estiver em Cristo, ele não está seguro. Se ele não estiver debaixo da vontade de Deus, ele não está seguro. E posso dizer uma coisa? Abimeleque, ele havia assassinado os seus irmãos. Ele assassinou 70 homens sob uma pedra. E a pior coisa que o ímpio faz é achar que está fazendo algo que Deus não viu. E quando ele coloca as mãos sobre aqueles 70 homens que não podem se vingar, agora quem vai vingar a morte deles, se todos morreram? Jotão liberou a sua palavra e ele se escondeu, porque senão ele vai ser a próxima vítima de Abimeleque. Quem é que vai vingar estes homens? Só que eu gosto, porque Deus entra na guerra de gente que não tem potencial para se vingar e nem para vencer guerra. Quando eu e você não temos potencial, sabe o que significa? Que Deus entra na nossa guerra. E eu prefiro ser uma mulher fraca que não posso me defender e ter Deus na minha guerra, do que ser alguém forte que se acha independente e lutar contra Deus. Porque os independentes lutam contra Deus. Os independentes lutam contra Deus.
Então Abimeleque agora ele vai lutar contra Deus. Deus acabou de entrar na guerra e vai vingar os irmãos que foram mortos e não tem mais condições de se defender. Talvez você está dizendo: eu, irmã Gabriele, não tenho condições de me defender. Quem é que vai lutar por mim? Eu luto por filho, eu luto por marido, eu luto pela minha família, pela minha parentela. E quem é que guerreia por mim? Quem luta as minhas guerras? O Senhor. O Senhor entra nas guerras de pessoas que não têm potencial para se defender. E olha, eu posso dizer uma coisa para você, parece clichê, mas não é. Ele não perde batalha. Glória a Deus. Que bênção. As guerras que ele entra, ele não perde. Então, descanse seu coração. Mas, Gabriela, quem vai me defender? Cristo Jesus. Esteja debaixo da vontade dele. Eu sei que às vezes dá vontade de falar, de se irar, de fazer alguma coisa, dá vontade de delatar, mas deixa eu te deixar um recado de Deus aqui. Você não precisa fazer isso. Guarde isso no seu coração. Nessa guerra nós não teremos que pelejar, o Senhor pelejará por nós. Muitas vezes quando a gente tenta se defender, Deus, é como se o Senhor fizesse: tá bom, vou deixar. Exatamente. Né? Imagina aí, eu fico imaginando Deus, é como se ele cruzasse os braços e falasse: você vai se defender? Você vai entrar na guerra sozinho? Então, ele deixa. Ele deixa pra gente entender que a nossa confiança tem que estar nele, né? Porque muitas vezes Deus parece que está demorando, né? Ele não demora. Não. Ele chega no tempo certo. Só que para nossa ansiedade, as expectativas, a injustiça que nós estamos vendo, né? A gente está vivendo um momento tenso, por exemplo, agora. Então, fica todo mundo naquela expectativa. Por quê? Porque às vezes está faltando um pouco mais de confiança no Deus que está vendo todas as coisas. Como ele viu aqui, ele vê hoje. Como ele operou aqui, ele opera hoje. Então, descansa o coração, né? É tremendo isso. É isso. Então, estes homens serão vingados, pastor. Você já viu? Eles nem estarão ali para ver serem vingados. Eles não estão ali. Quem vai contar para eles no sepulcro que eles foram vingados? Não tem. Eles não verão, mas serão vingados. O Senhor lutará por essa causa. É interessante que agora, então, Deus vai suscitar um espírito de rebelião sobre os subjugados de Abimeleque. E agora vai ter uma rebelião. Eles começam a se organizar para uma rebelião contra Abimeleque. E o que é que eles precisam para essa rebelião? Um líder. Agora um homem chamado Gaal, ele entra em Siquém, ele se muda para Siquém, e lá em Siquém ele vai começar a dizer: quem é Abimeleque? Por que ele governa sobre nós? Se vocês quiserem, eu sou o líder de vocês. E a Bíblia conta então, relata aqui, que agora isso chegará aos ouvidos de Abimeleque. E Abimeleque vai fazer o quê? Ele vai se prevenir. Agora Zebul vai ligar para ele, ó, não tinha WhatsApp nem telefone, né? Mas vamos conjecturar aqui, vai enviar um mensageiro para ele, vai dizer para ele assim: Abimeleque, estão tentando contra você, há uma conspiração contra você. E agora Abimeleque vai se levantar e vai reunir os seus homens e vai iniciar ali esta guerra, esta peleja. Agora ele vai matar Gaal, que quer ser o líder deste povo, só que ele não para. Ele agora, os seus olhos tem sangue nos olhos agora. Ele se tornou um homem mais sanguinário do que já é. E é compreensível que a gente entenda que os homens maus, quanto mais eles têm, mais eles querem. Quanto mais domínio eles têm, mais domínio eles querem. E eles não aceitam perder um domínio. Mas eu não sei, talvez dentro da sua casa, o diabo não está querendo perder um domínio, está querendo se tornar dono de territórios. Mas o Senhor hoje entra dentro da sua casa e ele vai destronar o inimigo aonde ele tem tentado se tornar dominante. Aonde ele tem tentado ser a autoridade, dentro da sua casa, dentro da sua família, o diabo talvez tenha tentado tomar o território, mas eu libero uma palavra sobre a sua vida, e se você tem fé para receber, receba, e se você não tem fé para receber, eu tenho fé para liberar sobre a tua vida, que o Senhor vai destronar Satanás e os seus demônios. Ele não terá autoridade nem sobre a sua casa, nem sobre os teus filhos, sobre a mente de ninguém. Hoje o Senhor te dá vitória e te diz que Ele é quem autoriza ou desautoriza dentro da sua casa. É Ele quem libera a palavra, é Ele quem faz, é Ele quem domina sobre os teus. E agora, irmã Gabriele, agora é que Abimeleque inicia então agora uma carnificina. Ele começa a guerrear contra um povo e ele é sanguinário, ele é maldoso, ele não tem dó de ninguém, ele não tem pena, porque assim é o inimigo da nossa alma, ele não tem pena de nós.
Ele não tem dó. Ele não vai escolher o dia que a gente está melhor para ele poder guerrear contra nós. Não, ele não tem. E agora a Bíblia relata que Abimeleque começa esta caminhada sanguinária. Ele passa por Siquém, mata muitos homens, e agora ele chega em uma cidade chamada Migdol Siquém. Ele chega nessa cidade, só que o povo de Migdol já escutou falar que ele está em guerra e está matando muita gente. O que esse povo de Migdol vai fazer, pastora? Eles vão para uma fortaleza. Eles vão correr todos para uma fortaleza, só que essa fortaleza, ela é uma fortaleza subterrânea. E agora, o que acontece? Acontece que Abimeleque, quando sabe que Migdol vai, todo o povo de Migdol vai para essa fortaleza subterrânea, ele pega agora o seu machado, ele quebra, ele vai rachar ali algumas lenhas e começa a convidar os seus homens para fazer o mesmo. Eles pegam esta lenha, colocam sobre a porta da fortaleza e ateiam fogo. Ali, homens e mulheres vão morrer. A Bíblia vai relatar que são 1000 homens e mulheres que vão morrer ali com os seus filhos, sufocados pelo fogo e pela fumaça até mesmo. O que acontece então? Acontece que agora Abimeleque não para essa caminhada. Ele passou por Siquém, matou muita gente e lançou sal na terra. Para quê? Para que a terra se tornasse infértil, para que a terra se tornasse estéril. Agora ele passa por Migdol, e em Migdol ele vai matar homens e mulheres dentro desta fortaleza. Inclusive, a fortaleza era para o quê? Para resguardar este povo, para trazer segurança. Mas como ela é subterrânea, deu muito acesso ao inimigo. Em Siquém também tinha fortaleza, só que a fortaleza de Siquém ficava fora da cidade. Guarde esses detalhes. A fortaleza de Migdol, ela é subterrânea, e a fortaleza de Siquém fica fora da cidade. Ele vem nessa corrida sanguinária até que ele chega em Tebes. E aqui o Senhor falou comigo. Em Tebes, o reinado e a estratégia de Abimeleque acabam. Em Tebes, o reinado de Abimeleque acaba. A matança de Abimeleque e toda a sua estratégia sanguinária dá certo até Tebes. De Tebes em diante não dá mais certo, pastora. Por que, irmã Gabriele? Qual é o segredo de Tebes? Por que ele conseguiu matar em Siquém? Por que ele conseguiu matar em Migdol? E por que em Tebes ele não está conseguindo? Porque em Tebes há uma torre forte. Glória a Deus. Em Tebes há uma fortaleza, e essa fortaleza, ela é diferente da de Migdol, ela é diferente da de Siquém. A fortaleza de Tebes, ela é diferente. Por quê? Primeiro, a fortaleza de Tebes, ela não é subterrânea, ela é construída para cima. Segundo, a fortaleza de Tebes não é fora da cidade, é dentro. Provérbios capítulo de número 18, verso de número 10, vai dizer o quê? Vai dizer que torre forte é o nome do Senhor. E é para lá que o justo corre para se refugiar. Glória a Deus. Em Tebes acaba a estratégia do inimigo, pastora. Em Tebes acaba a conspiração. Em Tebes acaba o ciclo vicioso. Em Tebes acaba o divórcio. Em Tebes acaba a maldição que se chama de hereditária. Em Tebes acaba as dores, os traumas, toda a invenção ou intenção do diabo. Em Tebes acaba. Por quê? Porque Tebes não é como outras terras. Tebes tem torre forte. Deixa eu te dizer algo. A estratégia do diabo pode ter dado certo até a vida da sua avó, do seu avô, da sua mãe, do seu pai. Mas na sua casa e na sua família, na sua vida, esta estratégia, esta maldição acaba. Amém, amém. Talvez até aqui, na sua família, na sua parentela ou do seu cônjuge, o diabo conseguiu reinar. E eu sinto a graça de Deus aqui. Talvez até a casa da sua mãe, do seu pai, o diabo conseguiu reinar. Mas da sua casa em diante, aleluia, o domínio, o governo do diabo acaba. Acaba. Por que, irmã Gabriele? Porque tua casa tem torre forte. Glória a Deus. Porque tua casa está estabelecida sobre a rocha. A sua casa não é como os outros. A irmã Gabriele, em outra casa, morreram. O casamento acabou. Os filhos foram embora. A família não vive com comunhão, mas na sua casa não. Amém. Glória a Deus. Na sua casa tem torre forte.
A sua casa, ela não tem fortaleza que se constrói para baixo, ela tem fortaleza que se constrói para cima. Sua casa é diferente, irmã, e você precisa compreender isso como uma verdade que não pode ser roubada. Sabe, pastor, eu tenho orado neste tempo para que o Senhor nos dê visão. Amém. Visão espiritual. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa realidade não é compatível com a de outros. A nossa casa, a nossa família, a nossa história não é igual a dos nossos pais, da nossa família. Mas nós insistimos em dizer que as maldições, as palavras contrárias, aquilo que regeu a casa dos nossos parentes, de outras gerações da nossa família, vão reger a nossa casa. Não, a nossa casa é diferente. Se ainda não é, você pode, tem a oportunidade que ela seja. Como irmã Gabriele, alguns confiam em carros, outros em cavalos. Glória. Aleluia. Eu sinto a graça do Espírito Santo aqui. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. A sua casa, como já foi mencionado aqui nessa noite pela pastora, pode ser estabelecida e construída sobre uma rocha. Você pode ser como um justo que no dia da adversidade, da guerra, eu não sei qual é o nome da sua prova que você está atravessando, no dia da angústia, da tempestade, você tem para onde correr. Você está seguro. Que a tua alma volte para o teu descanso. Que o teu coração desacelere agora e que o teu coração receba descanso. Sabe por quê? Porque você está segura. Você está seguro. O que Deus diz através da boca do profeta Isaías: você pode passar pelas águas, elas não te afogarão, não te submergerão. Você pode passar pelo fogo, ele não te queimará. Meu Deus, irmã Gabriele, mas o fogo tem potencial de morte. Quem é que sobrevive a um incêndio? Quem é que sobrevive a atravessar um fogo? Eu sei, e Deus também sabe que o fogo tem peso de morte, mas na vida daqueles que estão em Cristo, na vida daqueles que estão firmados em Deus, não fará mal algum. Eu sei que muitas vezes até quem sabe nadar morre no rio, morre no mar, mas você e a sua casa estão seguros, porque a sua casa tem torre forte. Não se desespere, não se angustie, não viva angustiada, minha irmã, por favor. Não viva ansiosa. Eu sei que a ansiedade tenta tomar conta do nosso coração, porque nós não conseguimos enxergar muitas vezes o que é nítido para o Senhor. Mas como eu tenho orado, eu peço ao Senhor nessa noite que abra a nossa visão espiritual, que abra a sua visão espiritual. Para quê, irmã Gabriele? Para que você veja o cuidado de Deus para contigo. Amém. Para que você possa ver, como os discípulos no caminho de Emaús, caminhando do lado de Jesus. Jesus pregando ao seu coração, pastora. O coração queimava, mas eles não enxergavam que estavam caminhando com Cristo. A tristeza havia tomado conta do coração, e mesmo Cristo caminhando ao seu lado e o seu coração queimando porque a verdade estava sendo liberada, eles não conseguiam enxergar. Eu tenho pedido a Deus por mim e quero pedir a Deus por você nessa noite, de que Deus abra os meus olhos e os teus olhos para que nós possamos enxergar Cristo caminhando conosco. Glória a Deus. Para que o nosso coração não se entristeça, para que o nosso coração não se desespere. Estes homens no caminho de Emaús estavam desesperados porque a esperança deles havia morrido. Só que eles não tinham olhos espirituais capazes de enxergar que a sua esperança havia ressuscitado. Glória a Deus, é verdade. Há uma tristeza no coração deles, mas Cristo está caminhando com eles. Que Deus abra os nossos olhos, abra os seus olhos, para que você possa compreender que você e a sua casa estão seguros, porque estão em torre forte. Só que essa história continua. E agora, irmã Gabriele? Agora é que eles entram nesta torre forte, se refugiam nela e sobem até o último nível. Porque em tempo de angústia, em tempo de guerras, não é para descer o nível, é para subir o nível. Não é para você se mostrar fraco, mas para que você busque o lugar mais alto, o último nível da torre, o último nível, para que você aprofunde, para que você vá mais fundo.
Talvez a adversidade veio para te tirar dessa comodidade que você tem vivido. Tem um ministério lindo. O Senhor já te entregou, já falou. E você tem se escondido. Tem vivido no raso, com as águas no tornozelo. Mas hoje o Senhor te convida, vem para mais fundo. Porque a adversidade que eu permiti sobre a tua vida é para fazer com que você suba de nível. Amém. É tempo de amadurecimento, pastor. De maturidade. O Senhor não quer nos matar diante das guerras que Ele permite. Ele quer nos fortalecer, nos amadurecer. O Senhor não tem prazer em te provar. O Senhor tem prazer em te moldar. E são as guerras que nos moldam. São as guerras que nos fortalecem. São as guerras que nos fazem subir de nível. Este povo não só adentrará a torre, mas irá para o último nível dessa torre. E lá, irmã Gabriele, a Bíblia vai contar a história de uma mulher que pega uma pedra de moinho e faz com que essa pedra de moinho no dia da guerra se torne ferramenta, ou melhor, se torne armamento pesado de guerra. É interessante porque a pedra de moinho, pastor, e eu já caminho para o final, ela é uma ferramenta de trabalho da rotina da mulher. Por quê? O homem vai até o campo, o homem planta, o homem rega, o homem colhe e traz o grão para casa. Quando o grão chega em casa, o que é que a mulher precisa fazer? Ela precisa moer o grão, torrar a farinha e fazer o pão. Então a mulher, ela termina em casa o que o homem começa no campo. Glória a Deus. É para isso que ela foi criada. Ela é uma auxiliadora idônea. Em outras palavras, ela é uma mulher competente. Glória a Deus. Auxiliadora idônea quer dizer competente. Tudo que ela pegar para fazer, ela fará de forma competente. E é interessante entender que então a mulher termina em casa o que o homem começa no campo. Então, esta ferramenta, que é a pedra de moinho, normalmente estava na mão de quem? Das mulheres. E aparentemente parece algo insignificante, porque todo dia ela está fazendo e aparentemente moendo o grão, isso é pouco demais. Ela se sente até fracassada, ela se sente até inútil. Muitas vezes não tem reconhecimento e aquela pedra de moinho significa para ela um serviço como outro qualquer, um serviço desprezível. Mas eu conjecturo que quando a guerra estourou, essa mulher estava exatamente fazendo o seu trabalho de todos os dias, moendo grão para alimentar a sua casa, moendo grão para fazer pão e alimentar os seus filhos. Quando a guerra estoura, ela está com a mão na ferramenta de trabalho e uma ferramenta que é usada para alimentar a sua casa. Algo simples que dentro da rotina parece até insignificante, mas não é. Sabe por quê? Porque esta ferramenta de trabalho da sua rotina se tornará armamento pesado de guerra no dia que a guerra estourar. Glória a Deus. Parece pouco servir a sua casa. Talvez você tenha dito, meu Deus, o Senhor me deu um dom, mas parece que é insignificante. Dentro da congregação parece que eu não sirvo, dentro da minha casa parece que eu não sirvo, e aquilo que eu faço parece que é pouco demais. Espera até a guerra estourar. Porque no dia que a guerra estourar e você subir de nível, o Senhor vai potencializar a ferramenta que está na tua mão. Glória a Deus. Aquilo que agora parece pequeno, nas mãos ou até mesmo dentro da torre forte, é potencializado. Ela sobe até o último nível desta torre e agora a pedra de moinho usada na sua rotina vai ser usada como arma de guerra. Ela tem uns 20 centímetros, 20 por 25 e muitos centímetros, porque ela é pesada, ela é grande. Agora pensa comigo, uma pedra tão pesada dessa sendo lançada do último nível de uma torre. Glória a Deus. O seu peso não vai só dobrar, vai triplicar. Ela ficará muito mais pesada. A potência desta ferramenta de trabalho, ela será dobrada. Posso profetizar sobre a sua vida? Glória a Deus. Aquilo que você tem nas suas mãos será potencializado para este tempo. Amém, Jesus. Aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos será potencializado neste tempo. Por quê? Porque você está na torre forte. E todos que se refugiam na torre forte, todos que estão na torre forte, todos que levam as suas ferramentas para o último nível da torre, têm a sua ferramenta potencializada. Aquilo que Deus já colocou na sua mão, hoje Deus fará competente para quem, Gabriele? Para te ajudar a vencer as guerras dentro da sua casa. É interessante que agora ela lança essa pedra e sabe o que acontece? Ela cai exatamente sobre a cabeça de Abimeleque. Ô mulher de mira boa, pastora!
Mas eu acho que não era nem a mira dela. Talvez ela só liberou a pedra. É Deus quem vai fazer com que as coisas cheguem aonde devem chegar. Né? Ela libera essa pedra e a pedra cai exatamente na cabeça de Abimeleque. O reinado do sanguinário acabou. Glória a Deus. É como se, quando você usa as ferramentas sem medo, com segurança, ela vai pro objetivo, né? Ela vai chegar no objetivo. Então, você falou, a pedra, talvez ela é igual a Davi, né? Quando lançou lá no Golias. Quem foi que lançou? Davi lançou, mas quem que impulsionou a força, né? Para machucar, para matar? Foi Deus. É exatamente isso. E o Senhor me trouxe aqui a memória agora, né? O Salmo que diz que bem-aventurado o homem que tem filhos. Por quê? Que a sua aljava está aqui cheia de filhos. Por quê? Porque eles são flecha na mão de um homem valente. Agora pensa comigo, a gente pensa que é pouco ficar em casa, cuidar dos nossos filhos, investir tempo com os nossos filhos, dar alimento, banhar os nossos filhos, colocar os nossos filhos na escola, pegá-los, parece que é pouco. Parece que tem mulheres com um serviço mais importante por aí, irmã Gabriela. Eu só cuido dos meus filhos, mas os seus filhos são como flecha na mão de um homem valente. São exatamente eles que serão lançados por você. São exatamente eles que o Senhor vai potencializar para vencer guerras. Um homem que em sua casa tinha muitos filhos, ele estava preparado para a guerra. Um homem que tinha muitos filhos na guerra, ele era um homem bem-aventurado. Por quê? Porque ele tinha muitos soldados dentro da sua casa. E agora a gente traz para os nossos dias os nossos filhos. São ferramentas que o Senhor irá potencializar, usar para livrar pessoas. Por quê? Porque não é só a casa dessa mulher, pastor, que verá a liberdade e o livramento. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, está relatando aqui, que depois disso, o que acontece? Ela lança essa pedra, Abimeleque vai morrer. Ele vai dizer, lança sua espada, pede para o seu servo atravessar a espada sobre ele. Para quê? Para que não digam que eu morri nas mãos de uma mulher, mas é tarde demais. A mulher já lançou a pedra já caiu sobre a cabeça dele. Não tem como mais ele tentar livrar-se dessa vergonha. Só que a Bíblia relata que depois disso, quando toda a Israel escuta que Abimeleque havia morrido, todos voltam para sua casa em paz. Glória a Deus. Ela trouxe liberdade não só para sua casa, livramento não só para sua casa, mas para a casa de toda Israel, de toda uma nação. Os seus filhos, a sua ferramenta, aquilo que você tem nas suas mãos, o Senhor vai potencializar, não para trazer só livramento para sua casa, mas para trazer livramento para muitos. Glória a Deus. Posso deixar aqui uma palavra que talvez seja usada no nosso cotidiano, que é: deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Cumpra o teu propósito, a tua missão. Talvez você está aí pensando que o que faz é pouco, mas o Senhor vai usar o que você tem feito. Vai usar as ferramentas que estão na sua mão para vencer guerras neste tempo. E nesta noite, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. O diabo perdeu território, perdeu domínio, perdeu autoridade. Sabe por quê? Porque você está na torre forte. E aqui, hoje, neste dia, o reinado de Abimeleque, a estratégia de Abimeleque, que deu certo em outros lugares, ela vai parar. E sobre a tua casa não haverá maldição. Sobre a tua casa não haverá mais notícias. Esquece esse negócio de divórcio, esquece esse negócio de luto, esquece esse negócio de... Não, o Senhor te dará vitória nesta guerra. Glória a Deus. E a sua casa está segura, porque torre forte é o nome do Senhor. E sobre ela o justo se refugia. É para ele que nós corremos no dia da angústia. Você está seguro. Nenhuma maldição, nenhuma ferramenta preparada contra você e sua casa prosperará, porque você está seguro. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus guarde você e te dê ânimo para se levantar e cumprir a sua missão. Oh, glória. Glória a Deus. Que palavra tremenda, né, gente? E tem várias... que a gente podia colocar vários tópicos aqui, né?
né? Começando com a unção, né? Unção, o posicionamento, se não tem a unção de Deus, perde tudo, né? Que foi o que começou, né? Ele querer ocupar um lugar que Deus não mandou, que ele não tinha capacidade e, como você falou, destruir tudo que fosse concorrência. E a gente vê muito nesse tempo, né? Assim, meu Deus, verdade. Trazendo para essa parte. Nós vemos muito nesse tempo pessoas, e dentro e fora da igreja, tá? Pessoas que, ao invés de confiar naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, na capacitação que o Senhor já deu, né? E fazer a obra, fazer aquilo que é convocado para fazer, fica tentando se preocupar com quem está ao redor, com quem está ao lado, com quem está se destacando. E, de verdade, se o Senhor te chamou para algo, você não precisa concorrer. Porque Deus não chamou para concorrer. Existe um reino. E o reino, ele não é dividido, né? A Bíblia diz que o reino dividido não fica de pé. Não. Então, se você que está escutando aí, porque a gente falou das coisas boas, né? Agora vamos falar da parte pesada que existe. Eu sei que existe pessoas que têm esse coração. Então, se você tem olhado para o lado e, ao invés de fazer o que Deus colocou nas suas mãos, tem competido, é porque o seu coração ainda não está íntegro. É duro, né? Mas é a verdade. Porque o Senhor, Ele quer... Eu creio muito que Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas têm um propósito. Tem uns que têm um propósito, digamos assim, que se considera menor, mas não é, como a Gabi falou aqui, né? Pode chamar essa Gabi? Pode chama de Gabi. Ela falou aqui... a mulher em casa, por exemplo, é algo tremendo, mas muitas mulheres se acham desvalorizadas. Mas estou dando um exemplo do que ela falou, pegando um gancho. Então, mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na mulher que está em casa, no homem que sai para trabalhar, em uma mulher que está trabalhando fora. Não importa. Ele tem um propósito. Só que as pessoas, ao invés de se capacitarem para o seu propósito, se prepararem para aquilo que o Senhor falou que vai fazer na vida delas, muita gente fica querendo apagar o brilho do Espírito de Deus, que é impossível, na vida dos que estão fluindo, dos que estão cumprindo o seu ministério. Então, começa com essa parte que eu achei bem pesada, né? Assim, e acontece muito nos dias de hoje. Pessoas que não vivem o seu propósito, não é porque elas não conseguem viver, é porque elas se preocupam mais com o propósito de quem está ao seu redor, e às vezes na sua família, nos seus amigos, enfim, do que no seu próprio propósito. Então você não vai fluir, não vai sair do lugar. Vai ficar patinando no gelo, né? Aquela coisa que não sai do lugar. É verdade. Vai ficar nadando e não vai atravessar, porque só atravessa quem cumpre o seu propósito. E o Senhor trouxe algo no coração muito interessante sobre isso. Porque Abimeleque, ele quer a cadeira que o seu pai rejeitou, não aceitou, mas ele não quer guerrear a guerra que Gideão guerreou. Então. Porque Gideão, ele não recebe só a oportunidade de sentar lá à toa. Olharam para Gideão, achou Gideão digno, bonito. Não. Eles olharam para Gideão e falaram: você venceu uma guerra. Então tem pessoas que querem assumir posições sem vencer guerras. Sabe? Sem entrar numa guerra justa. Porque o que Abimeleque vai fazer é instaurar ali uma guerra contra os seus irmãos. E ali ele não dá a chance dos seus irmãos se defender. Ele não abre uma batalha e fala: vamos batalhar igualmente. Quem vencer será o novo rei. Não, ele executa os seus irmãos de uma forma traiçoeira. Então, assim, hoje, neste tempo, infelizmente, a gente precisa lutar contra isso. Por quê? Porque isso é vaidade do coração, né? Abimeleque quer porque ele é vaidoso. Como Saul, né? Entendeu? Saul não queria reinar para cuidar do povo, para cuidar do reino. Ele queria reinar porque... pela vaidade. Sim. E assim, outra coisa, ele não vai ter a posição que ele quer só porque ele é filho de Gideão. Tem gente que acha que é só de andar com gente importante vai conseguir posições grandiosas. Não é assim que as coisas funcionam, né? Existem pessoas que estão assumindo posições e que não é que são merecedores, mas têm guerreado e vencido guerras. E o Senhor quer que eles assumam tais posições para que Cristo seja apresentado, para que Cristo seja conhecido. Mas a gente precisa compreender isso. A que ponto? A que custo você tem assumido tais posições, né? A gente precisa compreender que no reino de Deus há lugar para todos. Há muito serviço aqui, viu? Os campos estão brancos. Não é? A colheita ela é grandiosa. E olha que o serviço aparentemente parece ser fácil, né? Só colher, mas não é. Mas os campos estão brancos. Que nós possamos rogar ao Pai
que envie trabalhadores, porque há espaço para todos. Aqui ninguém precisa competir. E o problema da competição, sabe o que é? Que um compete e o outro, que às vezes nem está competindo, sabe o que acontece com ele? E que enfraquece ele, pastor? Ele se compara. Era o que acontecia com Ana e com Penina. Penina competia, Ana se comparava. Porque Ana não queria competir. Talvez ela olhava e falava, eu não tenho nem cacife para entrar nessa guerra. Como é que eu vou competir com alguém que gera dessa forma tão rápida e eu não gerei nada até agora? Ana fala, eu não vou competir. Só que o problema de Ana é que quando a gente não compete, a gente começa a se comparar. E tem muita gente boa morrendo por causa da comparação. Sim, muita eu gente. não posso, eu não consigo, ó, fulano consegue, eu não consigo. Por quê? Porque eu isso, aquilo. E aí começa a se enfraquecer na comparação. Porque o outro instalou uma competição em sua mente. Que hoje a nossa mente seja sarada disso. Em nome de Jesus. Viu? Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Amém. Aqui nós somos todos iguais. Somos servos de Cristo. Amém. Como Paulo vai escrever aos Coríntios. Um planta, Sim. o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. É. Que Cristo seja o centro, porque quando Cristo se tornar o centro, nós vamos parar com essa guerra que acontece. Essa competição e essa comparação. A competição enfraquece alguns, né? E a comparação enfraquece os bons, tá? Pode a competição fortalecer os maus, mas infelizmente a comparação tem enfraquecido os bons. Não se deixe ser enfraquecido pela comparação, viu? Nós estamos aqui porque o Senhor é poderoso e é no nome de Jesus que nós vamos. Glória a Deus. E outra coisa que eu queria comentar também é que também tem a ver com isso que você está falando, que as pessoas, elas... Quando eu falo as pessoas, gente, é porque existe esse tipo de pessoa, né? Infelizmente. Não é? Infelizmente, né? É igual a gente fala, igual... Tudo tem o bom e o ruim, o que serve, o que não serve. Está escrito na Bíblia, né? O Senhor faz a diferença de quem serve e não serve, mas eles existem. Os que servem realmente, que são aqueles que estão renunciando sua vida, estão lutando as batalhas, estão ali orando, consagrando, né? Pagando um preço, porque nada é tipo assim, super fácil. O Senhor pagou o preço, amém. Mas existe um preço do chamado, existe um preço de você nós estarmos aqui hoje. Existe um preço, né? Não é preço de dinheiro, é preço de renúncia, é preço de prioridades, né? Então, tem tudo isso. E tem pessoas que não pagam preço e nem querem pagar, tem a ver com o que você já falou, mas querem viver o que outro está vivendo. Então, toma cuidado. Você que está escutando, não sei, né? De repente, viva o que Deus tem para a sua vida no tempo que Ele está projetando para você hoje. De repente, lá na frente, Ele tem algo maior. Mas é aquela palavra, né? Seja fiel hoje no pouco, sobre o muito Ele te colocará. Mas seja fiel no seu pouco e deixe o outro fluir. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Gabi, a gente está caminhando para o fim. Eu queria que você desse assim, as considerações finais. O que você deixaria? Você já falou muito, foi muito forte, foi muito poderoso. Que palavra tremenda, gente. E não é uma palavra que você ouve toda hora, né? É uma palavra pouco ministrada, essa palavra aqui. Mas é uma palavra forte, tremenda. E com muito ensinamento. Muito ensinamento. Verdade. Ela tem muitas Muita coisas. informação. Muita né? informação. É Então, assim, a palavra ela é tão rica que cada parte você destrincha com algo poderoso de ensinamento, lição que Deus quer trazer para a nossa vida, porque a palavra é para isso. Mas, diante de tudo que você falou, eu queria que você, se você pudesse deixar em poucas palavras tudo que você falou hoje, né? O que você falaria para essas pessoas que estão aqui? Um resumão, assim. Eu quero que o seu coração descanse, porque você está segura. A sua casa é diferente, porque a sua casa tem torre forte. E eu quero te convidar a cumprir a sua missão. Se levante. Este é o tempo. Existem pessoas dizendo, talvez não é o tempo ainda, mas este é o tempo é agora. O Senhor te convida a cumprir o teu propósito. O Senhor te preservou para um propósito. Cumpra o teu propósito. Irmã Gabriela, ainda não sei qual é o meu propósito. Ore ao Senhor e Ele vai esclarecer isso ao seu coração. Então cumpra o seu propósito com força, com coragem, e guarde no seu coração: nada que você faça dentro da sua casa, da sua família ou na obra é insignificante. Ainda que você tenha só um talento, por gentileza, cumpra esta missão. Administre bem, faça com que prospere, porque o Senhor está às portas. E quando Ele chegar, Ele vai perguntar: cadê o seu talento? Parece pouco um talento, mas não é. Viu? Não é.
Então, cumpra o seu propósito. Desenterra esse talento, mulher. Coragem, ânimo. Aos homens que escutam também, coragem, ânimo. O tempo é agora. O Senhor te preservou para este tempo, para um propósito específico. E o Senhor te convida a se levantar. E aos que estão com o coração atribulado, a mente atribulada, descanse o seu coração. O Senhor nessa noite está garantindo a sua segurança. Você não viverá a história dos seus pais, não viverá a história da sua família, não viverá debaixo de maldição, não viverá debaixo da história de outros. A sua casa não viverá o divórcio, a sua casa não viverá a perdição de seus filhos, a sua casa não viverá, talvez pessoas da sua família se perderam, enlouqueceram, você não vai enlouquecer. Há sanidade mental, há saúde para você nessa noite. Então levante-se, você está segura e tudo que você precisa neste tempo, você encontrará no Senhor, na torre forte. Se refugie sobre Ele. É como o salmista no Salmo de número 91 vai dizer o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele está o quê, Gabriel? Seguro. Faça do Altíssimo a sua morada. E tenha compreensão e certeza que você está seguro. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te anime e revigore suas forças. Pode orar. Amém? Vamos orar, você que está aí na sua casa e nos ouve. Se puder, coloque a mão sobre o seu coração, né? Baixe a sua cabeça, leve o seu pensamento ao Senhor e receba da parte de Deus a tua vitória. Ore comigo. Pai, nós te glorificamos porque o Senhor é poderoso, porque nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Como eu iniciei dizendo, Pai, que o Senhor faça todas as coisas, meu Senhor, segundo a tua vontade, porque nós estamos submissos a ela. Que o Senhor, meu Pai, inicie um tempo novo na vida daqueles que nos ouçam, que estão nos ouvindo, Pai. Que o Senhor possa iniciar um tempo novo, que o Senhor possa fazer com que os seus corações descansem, que a sua mente descanse, porque nós estamos seguros. Pai, entra nesta guerra com o teu povo, meu Senhor, dá um basta no inimigo. Talvez o inimigo esteja gritando, esteja dizendo mentiras dentro deste lar, no pé de ouvido de pessoas, tentando desanimá-los, mas nesta noite eu peço ao Senhor, dá um basta em toda a estratégia do maligno, dá um basta nessa voz maligna que tenta paralisar, meu Senhor, a mente, enfraquecer o coração. Pai, que nesta noite o Senhor possa adentrar nesta casa com poder, com autoridade, que o Senhor possa fazer com que este povo vença guerras, e aquilo que está em suas mãos, meu Senhor, potencializa. Faz com que mulheres e homens reconheçam que aquilo que está em suas mãos, meu Senhor, no Senhor, na torre forte, no teu nome, meu Senhor, é potencializado, porque há poder no teu nome. Pai, garante vitória ao teu povo. Meu Senhor, levanta homens e mulheres que talvez estejam prostrados, paralisados, tendo o seu ministério parado, meu Senhor. Faz muito tempo que não, meu Senhor, se colocam para cumprir o seu propósito, mas nessa noite seja uma noite onde eles sejam animados, revigorados e se levantem, meu Senhor, em meio a todo este cenário. Pai, usa os teus servos, meu Senhor, e traz descanso ao seu coração, que nós possamos nessa noite, meu Senhor, compreender a tua palavra, se alimentar dela e, meu Senhor, ser fortalecido. Que a terra do nosso coração seja como uma terra boa, que recebendo essa semente, meu Senhor, frutifique, se fortaleça e que cresçam, meu Senhor, os ramos da tua palavra e nós possamos gerar frutos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu peço ao Senhor que aqueles que nos ouvem, meu Senhor, tenham o seu coração descansado, a sua mente liberta e que haja sobre esta casa salvação, libertação, cura e renovo, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada pela sua participação. Glória, pela palavra. Foi tremendo. Amém. Volte mais vezes. Glória. As portas estão abertas. Amém. Viu? Para você ministrar aqui. Amém? Amém. Amém. E você que assistiu, né? Compartilhe com outras pessoas. Olha que palavra poderosa, gente. Seja um canal de Deus para poder, né, levar. Olha que você ouviu, você, né, conseguiu escutar. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Então, compartilhe aí com outras pessoas da sua família. Às vezes você quer, né, que Deus trabalhe na vida de alguém. Ó, essa é a oportunidade. Que às vezes a pessoa não vai te escutar, mas ela vai escutar outra pessoa. E a palavra vai entrar como uma espada no coração. Amém, gente? Nós estamos encerrando. Câmera 2, né, diretor? Tô aqui ao vivo, viu, gente? Aí eu falo com o diretor aqui. Gente, Deus abençoe vocês. Semana que vem, quarta-feira, estamos aqui de novo. Programa Vidas para Cristo, às 20 horas, na TV Shalom em São José dos Campos. Sempre trazendo uma convidada, um convidado especial para falar,
da palavra de Deus para o seu coração. Continua assistindo, continua acompanhando esse ministério, essa obra, e continue compartilhando esse programa com outras vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, seus projetos, sua saúde, em nome de Jesus. Tchau, tchau, Deus abençoe. Glória, glória. Meu Deus.